Então, pessoal, nós vamos agora dar início aos nossos estudos de hoje. Vamos ler do livro Hora de Transição, de Carlos Barcelli, o item 10, a dona Neuza pediu. O título é Exílio. Nesta hora de transição, no orbe terrestre, muitos espíritos, inconscientemente, disputam a oportunidade de uma nova encarnação. Pressentindo o exílio a que naturalmente serão constrangidos, anseio por permanecer na Terra. Mal barrataram as várias oportunidades que tiveram e que agora pretendem reaver sem qualquer custo. Assim, aproximam-se dos encarnados e chegam a disputar em si a bênção de um possível corpo, inclusive, sem importarem com as condições em que venham a renascer. O que lhe importa e temem é o banimento para mundos de condições primitivas, onde, querendo ou não, haverão de purgar as suas faltas. O fenômeno que se dá na atualidade, nos bastidores da vida espiritual, nos remete às palavras de João Batista, dirigida aos fariseus e saduceus. Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E que, sabendo da chegada de Messias, os espíritos encarnados, temendo a justiça divina, acorriam para escutar o precursor, em suposto arrependimento de última hora. Inegável que o exílio dos recalcitrantes já tem começado, de algumas décadas para cá, de vez que as oportunidades de renascimento no orbe se revelam cada vez mais complexas. Esses espíritos, em considerável multidão, apegados ao psiquismo da humanidade, resistem ao exílio de que, consciente ou inconscientemente, estão informados e, não raro, chegam a precipitar contatos com os que lhe forneceram a reencarnação. Por esse motivo também, nos dias que correm, a presença de milhares de espíritos na Terra, que parece em grande desnível moral com a média de seus habitantes, favorecidos geneticamente não conseguem, em corpos saudáveis e, por vezes, belos em seus traços fisionômicos, ocultar a sua deformidade espiritual. Impressionante, essa palavra fala de João Batista, que nós vamos estudar hoje. Veja que interessante. Vamos mentalizar, pessoal, a nossa equipe espiritual, pedindo a esses irmãos que estão sempre conosco que continue atendendo ao irmão Ronaldo Carione Dias, que recentemente fez uma cirurgia espiritual, meu irmão consanguíneo, e a minha filha, que irá fazer uma cirurgia amanhã, Letícia Dias. Que eles sejam atendidos por essa equipe espiritual de cura, tratamento. A Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso querido irmão, e a todos que estão aqui presentes, o nosso muito obrigado, a nossa gratidão pelo estudo de hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como somos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Então, meus irmãos,
Nós estávamos comentando aqui antes de começar os estudos de hoje, né? Falando sobre o que a gente, às vezes, muitas vezes, interpreta na passagem bíblica, né? E tudo isso vindo ao longo dos séculos, dos milênios, mas nos faz, às vezes, pensar e refletir sobre algumas passagens que se repetem. E eu sempre disse para vocês que nesse estudo aprofundado da doutrina espírita, é muito interessante esse livro 1 no começo, que nós estamos agora, a gente perceber claramente a preparação que houve para a reencarnação do nosso irmão Jesus. É a preparação não só do plano espiritual, mas como do plano material, né? Haveria necessidade, nós vimos aqui desde quando nós começamos a estudar, desde Abraão, né? Lá em Abraão, apareceu lá um anjo falando para ele, quer dizer, Abraão teve a evidência, houve a necessidade do plano espiritual se identificar para Abraão então seguir em busca da terra prometida. Depois apareceu, esse anjo aparece para Sara, sua esposa, né, falando sobre o filho que eles teriam que ter. Mas na frente a gente vai ver, tem outros profetas que também viam, mas sempre voltado para alguém que viria à terra como o Messias. Veio Moisés, né, como nós já estudamos também, dentro da sua missão, e Moisés também apareceu um anjo para ele no Monte Sinai, né, onde veio os 10 mandamentos. Depois apareceu para Josué, né, no retorno lá a Canaã, terra prometida, e assim sucessivamente. Aparecia eles tinham muita evidência, né? E isso repercutia muito na colocação depois desses profetas, dessas pessoas, sempre falando do Messias, né? Então, vejo bem, Maria teve essa visita, essa visão, depois os pastores, depois os 3 reis magos, enfim, e assim vai, sucessivamente. E hoje nós vamos estudar um pouco, nós vamos nos aprofundar um pouco sobre João Batista, o precursor. Então, eu estive analisando aqui o estudo, colocar nesse livro 1, mas eu quis ir um pouquinho mais longe disso para a gente ficar bem, observar bem isso que eu comecei aqui a falar para vocês, a importância que teve, a importância da vidência, do médio vidente, e na época era a presença supostamente dito por ele, né, um anjo, que na verdade para nós hoje seria um espírito de luz, né, para que a gente possa ter um segmento na nossa vida. E aí aconteceu a mesma coisa com o João Batista. Então eu vou ler aqui um textozinho que eu peguei na internet, que eu achei muito interessante, que ele na verdade, vai dar a moldura no estudo nosso de hoje. Por isso que eu achei, né, que é importante eu falar isso para vocês. Então eu vou ler aqui rapidamente. João Batista, porque antes disso, deixa eu falar uma coisa interessante também que eu acho. Quando a gente está debruçado sobre o Antigo Testamento e depois nós vamos para o Novo, a gente tinha uma noção. Nós fizemos um estudo maravilhoso sobre Maria, né? A gente tinha uma noção da Maria, aquela espírito puro, Jesus, etc. Nós já falamos sobre isso. Depois, no estudo, a gente viu a grandiosidade daquele espírito. Hoje, João Batista é a mesma coisa. A gente aprendeu a João Batista batizou Jesus. Mas estende um pouquinho mais. Ele batizou Jesus, depois Jesus veio ao encontro dele, daí Jesus começou a pregar. Sim, mas e mais? E aí fica meio nisso aí, né? Então, hoje, a importância da gente saber mais sobre João Batista. A importância desse espírito, até para Jesus. Diz assim, um texto que eu li. João Batista é conhecido como o precursor de Jesus Cristo, vindo para preparar o caminho para a chegada do Senhor.
é mais um que veio para preparar. João era um evangelista que pregava o arrependimento dos pecados. Daí o seu apelido Batista, pois batizava nas águas aqueles que reconheciam suas faltas e a necessidade de mudança para agradar a Deus. Aquele ato do batismo era simbólico, mas dizia muita coisa. A história de João, ela é narrada nos 4 evangelhos, e a sua vinda foi predita pelos profetas Isaías e Malaquias. João veio para preparar e abrir o caminho para o Senhor. Foi uma voz forte e corajosa que anunciou a chegada de Messias. Ele batizou Jesus e o proclamou como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista era filho de Isabel e Zacarias e tinha parentesco com Jesus. O seu nascimento milagroso foi prenunciado, olha só, ele foi prenunciado pelo anjo Gabriel, assim como o de Jesus. Seus pais pertenciam à linhagem sacerdotal de Arão, e ambos eram considerados justos perante o Senhor. O nascimento de João foi um milagre, pois Isabel era estéril e o casal era idoso, fato idêntico ao Abraão. Lembra lá de Sara? Ela já estava idosa, que não era fértil. Foi anunciado, mesmo antes de nascer, João seria um homem cheio de Espírito Santo e prepararia o povo para a vinda do Senhor. Quer dizer, ele veio para preparar a vinda de Jesus. Ele seria um profeta poderoso em palavras, tal como Elias. E eu já li, não sei se está aqui, mas eu já li, dizem que ele foi a reencarnação de Elias. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Então, ele seria um profeta poderoso em palavras, tal como Elias. E tudo isso se cumpriu com a chegada de João, trazendo grande alegria à família e confirmando que nada é impossível para Deus. João Batista, o mensageiro e batizador, era um homem incomum, humilde e exótico. Ele não bebia vinho ou bebida forte, vestia roupas de pele de camelo, usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Seu estilo de vida rústico e firme se aliava às suas mensagens direta e impactante. Raça de víboras, arrependam-se, corrijam o seu modo de viver para agradar a Deus, ele dizia. João foi o último profeta da antiga aliança. Ele foi um evangelista que surgiu pregando no deserto. A Bíblia nada diz sobre a sua infância ou juventude, mas o apresenta como um mensageiro do arrependimento e da fé em Jesus. Seu ministério durou pouco tempo, mas foi bastante eficiente, cumprindo o propósito para o qual Deus o chamou. João Batista foi decapitado antes de completar 35 anos. Então, aqui tem mais uma parte que eu acho que é interessante. E algumas coisas se repetem, mas eu acho interessante. O nascimento de João Batista. Isso aqui é bem legal. O nascimento de João Batista é relatado de forma especial na Bíblia, pois seu nascimento está diretamente ligado ao de Jesus. Isabel, sua mãe, e Maria, mãe de Jesus, eram parentes. Seu nascimento, quer dizer, o de João, se deu milagrosamente. Seus pais tinham idades avançadas e Isabel era estéril. Apesar de sua condição, Isabel sempre pediu a Deus um filho, e suas orações foram atendidas. Servindo como sacerdote, Zacarias, seu pai, né, foi surpreendido no templo
pela aparição do anjo Gabriel. Quer dizer, o anjo Gabriel apareceu para o pai, Zacarias. Aí, quem anunciou que Isabel lhe daria um filho cheio de Espírito Santo e que se chamaria João? Incrédulo, Zacarias questionou o anjo e, por causa disso, ficou mudo até que a profecia se cumprisse. Olha que interessante. No 6º mês de gravidez, de gestação, desculpa, de Isabel, Maria foi visitá-la. Lembra no começo que a gente estudou isso? Maria foi visitá-la pelo anjo Gabriel, que o avisou da gravidez de sua parente e que ela mesma teria um filho que se chamaria Jesus. Por isso, a diferença de idade entre João Batista e Jesus era de apenas 6 meses. Após essa revelação, Maria visitou Isabel, segundo Lucas 1,39. Quando Maria saudou Isabel, João Batista, ainda no ventre, agitou-se de alegria. João nasceu e foi circuncidado no 8º dia, que era a cultura deles ainda é, né? Na cerimônia, Isabel disse que o nome do bebê seria João. O casal foi questionado, pois não haveria parentes com esse nome. Olha que interessante. O nome dele é João. Ao fazer isso, né, que eu falei aqui, desculpa. Zacarias, ainda mudo, pegou uma tábua e escreveu: o nome dele é João. Ao fazer isso, sua língua se soltou e ele começou a falar, louvando a Deus. A Bíblia registra o cântico de Zacarias, em Lucas 1,68, no qual o sacerdote chama o menino de profeta do Altíssimo. E depois aqui mostra um monte de características de João Batista, que era uma pessoa humilde, justo, usava roupas simples, jejum frequente com os discípulos. Ele tinha uma personalidade muito forte, pregava o arrependimento dos pecados com autoridade e poder. Anunciava a chegada do reino de Deus, confessou publicamente não ser o Cristo, ele no caso, nem Elias, reconheceu Jesus como Messias e Cordeiro de Deus, profetizou o batismo de Jesus com o Espírito Santo. Sua pregação atraía multidões no Rio Jordão para o batismo de arrependimento. Corajoso, valente e frontal na pregação. Repreendeu religiosos e políticos da época, raça de víboras. Produzam frutos que provêm arrependimento. E no final ele sofre sem martírio. Então eu fiz questão de colocar isso para vocês, até porque para a gente entender bem nessa... Não sei o que está acontecendo aqui nessa minha... Tá vendo aí bem, o Ricardo? Ricardo é o meu... Não está projetado ainda. Desculpa, é isso mesmo, tem que fazer a minha... Agora deu, né? Deu. Agora deixa eu abrir um pouquinho mais aqui, Ricardo. Agora tá bom. Opa, não. Passou? Não, tá. É que você tem que ir aquela faixa da direita, da esquerda. Sim. Deixa eu só botar aqui na apresentação. E agora? Bota a letrinha pequena aí. Agora tá, dá para eu consigo ler. Obrigado. Consegue, né? Te agradeço. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu só voltar aqui no início. Então nós vamos, na verdade, identificar a missão de João Batista, né? Como precursor de Jesus. Essa é que é a nossa obrigação hoje aqui. Então, muita coisa vai ser duplicada porque eu falei antes ali naquele texto que eu li, né? Então, um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé
à direita do altar do incenso. Naquela época eles tinham eles usavam o incenso sempre à direita, né? E Zacarias, que é o pai, vendo, turbou-se e caiu em temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão do seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. E não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Está lá em Lucas 1, 11, 15. Aí diz: em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é o maior do que ele. Aí vem o nascimento de João Batista. O nascimento de João Batista foi revestido de um clima de expectativas e surpresas, uma vez que a sua mãe, Isabel, encontrava-se numa idade avançada, em que usualmente as mulheres não engravidavam. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias. Agora é a história do pai, da ordem de Abias, e cuja mulher era filha de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus. Quer dizer, devotos, né? Deus. Aquele Deus que Abraão falava, né? Deus único. Vivendo impreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Possivelmente, viviam procurando atender os 10 mandamentos, que foram os primeiros mandamentos moral, né? Trazido por Moisés. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Quer dizer, o Zacarias, o pai, né, porque ele já estava na ordem sacerdotal dele lá, ele poderia entrar dentro do templo e oferecer o incenso ao incenso. E aí o que acontece quando ele vai lá oferecer o incenso? E ficou uma multidão lá de fora, orando, a hora do incenso, que chamava. Então, um anjo do Senhor lhe apareceu. Olha o anjo aparecendo. Posto de pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu de temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, vou repetir aquilo que falamos antes, tá? Não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho. E lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão do seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. E não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Porque, aqui, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Já desde o ventre de sua mãe. Nós que estamos estudando a espiritualidade, quando a gente se depara com a parte dessa do Velho Testamento, como é que a gente entende essa parte aí? E será cheio, não, já desde o ventre de sua mãe. É porque a partir do momento da concepção, nós já estudamos isso no início, lá no ESD, desde o início, no momento da concepção do espermatozoide com o óvulo, nesse momento é a ligação quando ocorre a ligação do espírito. Não que ele vá tomar conta daquele corpo, não. Isso é impossível. Mas há uma ligação de espírito para aquela matéria, já preparando o seu nascimento, né? E aí quando nasce, pronto, o espírito automaticamente, através do perispírito,
essa conexão. Então, já desde o ventre da sua mãe, porque o que ele quer dizer com isso? Claro, já desde o momento da concepção, o Espírito já estava pronto para vir. Era ele. E converterá muitos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto, quer dizer, um povo melhor, um povo que estava se preparando para uma evolução. Então lá, por isso que falam, eu acho que a gente vai falar sobre isso também, que a partir do batizado de Jesus, não é aqui agora esse tema, mas é só colocação, Jesus começa a pregar. Ali é um marco, né? Então, até isso Jesus deixou como um marco. Disse então Zacarias ao anjo: como saberia isso? Está sabendo que a mulher era estéril, idosa? Pois eu já sou velho, a minha mulher avançada em idade. E respondendo, o anjo disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Todavia, olha que interessante, todavia, diz o Gabriel para ele, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas aconteçam. Porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E a partir desse momento, Zacarias, ficou mudo. Ele não conseguia falar. E o povo estava esperando Zacarias. Ele foi lá dentro, acendeu incenso, enquanto o povo lá fora orava, e o povo estava esperando pelo Zacarias. E maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. Ele demorou muito tempo, Zacarias, no templo. E saindo ele, não lhes podia falar. E entenderam que tiveram alguma visão no templo. O pessoal lá fora, aconteceu alguma coisa. E falava por acenos e ficou mudo, Zacarias, o pai dele, pai de João. E sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu e, por 5 meses, se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor, nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. Lucas 1:5. Foi necessário que ocorresse, olha só, foi necessário que ocorresse a mudez de Zacarias, não como um castigo, mas para que se cumprisse as predições anunciadas pelo anjo Gabriel. O povo deveria perceber que alguém especial iria nascer, porque naquela época tudo tinha que acontecer para que mexesse com o povo. Os milagres que Jesus fez foi exatamente para mexer com o povo. Poder ele tinha, é óbvio, mas era necessário fazer os milagres. Era necessário fazer que aquilo acontecesse. Senão o povo não ia acreditar. E aqui aconteceu algo meio parecido, né? O povo deveria perceber que alguém especial iria nascer. Um espírito consagrado a Deus. Um profeta enviado para anunciar a vinda de quem deu Messias, previsto nas Escrituras e ardentemente aguardado pelos judeus. Olha que interessante. A vinda de Jesus já estava anunciado lá pelos profetas, né? Mas o João, ele veio como, não digo divisor de água, mas ele veio como, através do batismo, ele veio como se estivesse dizendo assim: agora sim, o Messias está aqui. Agora é o Messias. Então, quer dizer, era um povo aguardado pelos judeus. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz. E teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia. E alegraram-se com ela. E aconteceu que, ao 8º dia,
vieram circuncidar o menino que lhe chamavam Zacarias, o nome de seu pai. O pessoal ali dizia, não, Zacarias, vamos botar o nome de Zacarias. E respondendo sua mãe disse, não, porém será chamado João. E disseram-lhe, ninguém há na tua parentela que se chame por esse nome. Como quem diz, não tem por que botar João. E perguntaram por acenos ao pai, como queria que ele chamasse? Perguntaram para Zacarias, como queria que ele falasse? Por acenos, né? E pedindo uma taubinha, ele escreveu, dizendo, o seu nome é João. Cumpriu aquilo que o anjo Gabriel falou com ele, né? E todos já maravilharam. E logo a boca se lhe abriu. Quer dizer, Zacarias começou a falar. E a língua se soltou. E falava louvando a Deus. E veio o temor sobre todos os seus vizinhos. E em todas as montanhas da Judeia foram divulgadas todas essas coisas. Ora, a repercussão que isso dava na época. E todos que as ouviam e conservavam em seu coração, dizendo, quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Lucas 1,57. Então aquilo gerava uma expectativa, gerava uma dúvida, gerava, enfim, um movimento, né, com a vida dele. Então, se ele tinha mais ou menos 6 meses de idade de diferença com Jesus, observe vocês, tá? Jesus já estava na Terra. 6 meses antes dele nascer, de João, né? Aqui não, aqui quando ele nasceu. João Batista desenvolvia-se plenamente, preparando-se para a sua missão. Olha que espírita a gente entende por missão. O menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Lucas 1:80. As mãos de Deus, indiscutivelmente, pousavam sobre o seu lar. Depois, ao seguir para o deserto, viu-se como um antigo profeta Elias. Ele viu-se como o profeta Elias. Uma pele de camelo no corpo, em volta dos rins, um cinto de couro. Iniciara o ministério por volta do ano 15. Quando fala o ano 15, Jesus deveria ter 15 anos, aproximadamente, 14 para 15. Do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos, governador da Judeia, Herodes Antipas, tetrarca da Galileia. Todo o circo se montando. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a província da Judeia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele. E todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Olha a importância desse nascimento, dos mistérios, antecipando esse nascimento, né? Para que todos fossem ao encontro de João. E ele pregando. E o batismo era de arrependimento, era uma forma de arrependimento. Para mim me salvar, eu estou arrependido, então João fazia isso. E agora imagine vocês, se o ato do batismo era de um batismo de arrependimento, olha a humildade de Jesus. Analise a humildade de Jesus, que foi ao encontro de João para ser batizado. O batismo do arrependimento. Jesus, batismo do arrependimento. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor dos seus lombos. E comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo, João, após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me,
desatar a correia das sandálias. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Está lá em Marcos 1, 4 e 8. João Batista, ele veio de uma linhagem sacerdotal, mas não seguiu o sacerdócio, pelo menos na forma como seu pai praticava, Zacarias. Ele adotou um modo de vida simples, ascético, alimentando-se com frugalidade de mel e gafanhotos, e vivendo mais tempo no deserto da Judeia. Foi um profeta. Foi um profeta. Ele era um pregador, olha só que interessante, ele era um pregador rude. Rude. Homem de viver austeríssimo. Desprezou as comodidades da vida a ponto de se alimentar com o que achava no deserto e de se vestir com a pele de animais. Assim, ele impressionou fortemente o povo, que acorria a ouvi-lo e a pedir-lhes conselhos. Poderoso médium inspirado, ele foi o transmissor das mensagens do alto, pelas quais se anunciava a chegada do Mestre e o começo dos trabalhos de regeneração da humanidade. Olhe, vou ler novamente, hein? Interessante essa parte aqui. Poderoso médium inspirado, foi o transmissor das mensagens do alto, do plano espiritual, pelas quais se anunciava a chegada do Mestre e o começo dos trabalhos de regeneração da humanidade. A todos que queriam tornar-se dignos do reino dos céus, João aconselhava que fizessem penitência, que era comum na época, né? Qual seria essa penitência? Primeiro passo a ser dado em direção ao reino de Deus? Não, não eram as longas orações, nem os donativos e esmolas, nem as peregrinações aos lugares santos, nem as construções de capelas, nem jejuns, nem votos, nem as promessas. Não era a adoração de imagens, nem a entronização delas. A penitência não constituía informalidades exteriores, mas sim na reforma do caráter e na retificação dos atos errados que cada um tinha praticado. Olha que coisa simples, mas profunda. Nada daquilo que antes, até então, eles tinham como um ato de penitência, nada daquilo representava nada, apenas uma reforma e na retificação dos atos errados. A nossa consciência, que cada um tinha praticado. Retificação. Aí nós vamos pensar, né, hoje, né? Retificação. Após o período passado no deserto, João Batista inicia a sua pregação. Com zelo profético, ele anuncia a vinda do reino dos céus. Transcorrido alguns anos, vamos encontrar o Batista na sua gloriosa tarefa de preparação do caminho à verdade, precedendo o trabalho divino do amor que o mundo conheceria em Jesus Cristo. João, de fato, partiu primeiro, a fim de executar as operações iniciais para a grandiosa conquista, esclarecendo com energia e deixando-se degolar em testemunho a verdade. Ele precedeu a lição da misericórdia e da bondade. O mestre dos mestres quis colocar a figura franca e áspera do seu profeta no limiar de seus gloriosos ensinos e, por isso, encontramos em João Batista um dos mais belos de todos os símbolos imortais do cristianismo. João era a verdade,
e a verdade na sua tarefa de aperfeiçoamento, dilacera e magoa, né? Deixando-se levar aos sacrifícios extremos. A pregação de João Batista, todavia, era contundente, desagradando a muitos, em consequência. Revelava um temperamento ardente, apaixonado, como a dor que precede as ponderosas manifestações da luz no íntimo dos corações. Ela recebera o bloco de mármore bruto. Ele trabalha as asperezas para que a obra do amor surja em sua pureza divina. João Batista foi a voz clamante do deserto. Isso aqui me leva, uma vez, usei essa analogia interessante. Eu já falei para você, eu não falei, desculpe, tá? Eu vou falar de novo. Pegando essa parte que o João Batista ali falou sobre o bloco de mármore, né? Naquela época se usava muito mármore, onde tinha, né? Os romanos sabem disso. Os egípcios também. Né? Eu digo assim, ó, hoje a gente pega uma pedra, qual é a pedra mais preciosa que nós temos, de maior valor, diria assim, valor material mesmo, é o diamante. O diamante. Mas o diamante, se ele não for lapidado, quem não conhece vai pegar, vai sacar uma pedra e vai jogar fora. Não vai dar a importância da vida. Então nós somos igual ao diamante, ainda embrutecidos, ainda sendo lapidados, e cada encarnação é uma lixa que passa nessa pedra, que vai ardendo, que vai doendo, mas que vai brilhando. Então nós somos assim. Os nossos percalços, as nossas dificuldades, é a necessidade da lapidação. Então nós temos valores, nós somos de grande valor. Filhos de Deus, pô, nós temos grande valor dentro de nós. Todos nós, sem exceção. O que falta em nós é trabalhar isso, lapidando essa pedra até então embrutecida, suja, com areias e etc. Tal, para poder brilhar. Então, isso, assim como um mármore bruto, ele trabalha as asperezas para que a obra do amor surja. Diamante, quanto mais brilha, mais amor. Operário da primeira hora, ele é símbolo rude da verdade, que arranca as mais fortes raízes do mundo, para que o reino de Deus prevaleça nos corações. Exprimindo a austera disciplina que antecede a espontaneidade do amor, a luta para que se desfaçam as sombras do caminho, João é o primeiro sinal do cristão ativo, em guerra com as próprias imperfeições do seu mundo inferior, a fim de estabelecer em si mesmo o santuário da sua realização com o Cristo. Foi por essa razão que dele disse Jesus: dos nascidos de mulher, João Batista é o maior de todos. Maior de todos no sentido moral, né? Elevado. A fama de João Batista chega, então, aí começa, como ocorreu com Jesus, né? A fama, tudo aquilo que ele estava movimentando, alterando todos, o amor, chega até os sacerdotes judeus e aos levitas, que resolve interrogá-lo. Quem és tu? E confessou e não negou. Confessou. Eu não sou o Cristo. Diz ele para os levitas judeus lá, os sacerdotes, né? Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe então, que és, pois? És tu Elias? E ele disse, não sou. E ele volta a perguntar, és tu o profeta? E ele respondeu, não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor,
como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram os fariseus, e perguntaram-lhe, e disseram-lhe, por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. João respondeu dizendo-lhe, eu batizo com a água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Olha que interessante esse encontro. Olha, vou até repetir. No dia seguinte, João viu Jesus, que vinha para ele, em direção a ele, né? E ele disse, João, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu vos disse, após mim vem um homem que foi antes de mim, porque era primeiro do que eu. Mas que encontro, hein? Posteriormente, vamos ver que o próprio Cristo, quem testemunharia a respeito de João Batista, enaltecendo a sua missão. Aí diz Jesus, em verdade vos digo que entre os que de uma mulher têm nascido, não apareceu alguém maior que João Batista. Enfim, João Batista arcaria com a responsabilidade de abrir para a humanidade a era evangélica. Olha que outro marco interessante. João Batista arcaria com essa responsabilidade de abrir para a humanidade a era evangélica. Quer dizer, além dele abrir para a humanidade essa era evangélica, ele preparou o caminho para a pregação de Jesus, para as mensagens de Jesus, dentro de um sistema. Por isso é que Jesus disse que dos nascidos de mulher, nenhum foi maior do que João Batista. Isto é, não se encarnou ainda nenhum espírito com missão maior do que de João Batista. Olha a missão desse espírito. Jesus, conquanto justifica o amor que o povo consagrava a João Batista, adverte-o de que no mundo espiritual existiam espíritos ainda maiores, por serem mais evoluídos do que João Batista. O que é que a gente fala do espiritismo, que a gente estuda no espiritismo, nessa escala hierárquica de evolução? Jesus disse para todos que aí havia, né, a prova disso aí. O espiritismo aceita a idade de ser João Batista, a reencarnação do profeta Elias. Viram que eu falei ainda há pouco? Né? No espiritismo há essa aceitação que João Batista foi a reencarnação de Elias. Há muitas semelhanças na personalidade de ambos, indicativas de que se tratava do mesmo espírito. O próprio Jesus afirma, segundo as anotações de Mateus. O que é que Jesus fala? Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E, se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Fala em Mateus 11, 13, 15. Em um outro momento, após o fenômeno da transfiguração, os apóstolos Pedro, Tiago e João, ao descerem do monte, são orientados por Jesus a guardar em silêncio sobre o que presenciaram. Eles presenciaram a transfiguração. E descendo ele do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo, a ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo, por que dizem, então, os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondeu, disse-lhes,
Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio. E não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. É porque assim, ó, parando um pouquinho aqui, é porque funciona mais ou menos assim, a gente vem com uma missão, né? Encarna, cumpre aquilo, a grande missão não terminou ainda, a gente volta, né? Geralmente no mesmo ambiente, ali naquela época não tinha muito lugar para encarnar, né? Diria assim, para ter uma missão tão valiosa como teve João, se é que foi o Elias também. As pregações de João Batista, a despeito de agradarem o povo, eram criticadas pelos sacerdotes da família do rei Herodes e familiares. Essa passagem é muito forte. A mensagem de João Batista caiu em Israel como fogo na palha. As multidões que o ouviram incluíam publicanos e prostitutas. Né? Botaram como se fosse. O judaísmo nunca se deparara com nada exatamente igual a isto. Uma coisa nova. João Batista desagradava os sacerdotes porque introduziu modificações nas práticas religiosas do judaísmo. Olha como interessante, mexeu lá na crença, na cultura. Em primeiro lugar, ele estabelece no batismo pela água uma forma de renascimento ou uma metáfora da redenção espiritual. Segundo as suas orientações, a pessoa nascia judeu, mas para se redimir deveria passar por um processo simbólico de renascimento. O rito de João era tão singular que foi nomeado, segundo ele, Batista. E Jesus claramente o vê como dado a João por Deus mediante revelação. Por isso chama-se João Batista. Outro ponto provocador de sérias controvérsias religiosas entre o clero judaico foi o fato de João não fazer caso do templo judaico em dos seus ritos. Talvez a rejeição dos sacerdotes de João tenha relação primordial com a onda generalizada de repulsa à corrupção do templo e dos seus sacerdotes do século I depois de Cristo. E que foi asperamente criticada pelo precursor. Quer dizer, João já criticava a corrupção, já criticava. A família real também detestava João Batista, a família real, porque dele recebia em público constantes críticas a respeito do modo indecoroso em que viviam. Começou a haver uma comparação. João pregava, quem ouvia comparava lá a respeito de como é que vivia a família real, como é que vivia. Não está errado. Começou a haver uma movimentação de opiniões. Isso fez com que a família real detestasse o João Batista. Agora veja que coisa mais triste isso. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, quando Herodes fez aniversário, dançou a filha de Herodes diante dele e agradou a Herodes, pelo que prometeu, com juramento, dar-lhe tudo o que pedisse. Quer dizer, Herodes disse para ela, eu te dou tudo o que tu quiseres, pode me pedir. E aí ela disse, instruída previamente por sua mãe, ela disse, dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento, o dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse. E mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato
e dado à jovem, e ela o levou à sua mãe. E chegaram os seus discípulos, e levaram o corpo, e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. O nascimento e vida de João Batista teve uma única finalidade, segundo o Espiritismo: anunciar a vinda do Cristo. Daí ser ele chamado com justiça o precursor. João Batista é o símbolo do cristão que se sacrifica pela verdade. Todavia, João Batista não sofreu unicamente pela verdade que pregava. Em virtude da lei de causa e efeito, olha que interessante, chama bem a atenção de vocês. Ó. Em virtude da lei de causa e efeito, sabemos que não há efeito sem causa. Por conseguinte, para que João Batista sofresse a pena da decapitação, é porque ainda tinha dívidas de encarnações anteriores a pagar. Apesar do alto grau de espiritualidade que tinha alcançado, João teve de passar pela mesma pena que infligira aos outros. De fato, se o João Batista era Elias, poderemos ver nessa decapitação o salto da dívida que tinha contraído quando, como Elias, mandou decapitar os sacerdotes de Baal. É justiça divina que se cumpre, nada deixando sem pagamento. Após João Batista, o povo judeu não teve outro profeta. Foi o último de uma linhagem que se preparou para trazer ao mundo a mensagem de Jesus. João é o último profeta enviado pelo Senhor para ensinar aos homens a viverem de acordo com os mandamentos divinos. De agora em diante, Jesus levará o evangelho ao mundo como um roteiro seguro que o conduzirá a Deus. E hoje temos o Espiritismo, um profeta que está em toda parte, falando ao coração e à inteligência de todas as criaturas, aos humildes e aos letrados, aos pobres e aos ricos, aos sãos e aos doentes, espalhando ensinamentos espirituais de fácil compreensão. Então, pessoal, aqui estão as fontes, né? Deixa eu só mostrar. Eu queria mostrar para vocês uma coisa interessante. Eu queria perguntar isso para vocês, tá? Quem de nós, antes do estudo de hoje, para mostrar a importância que é esse, pensou em João Batista dessa forma? Eu não. Só fui saber isso depois que eu comecei a fazer o trabalho aqui para a gente estudar. Da fé dele, da importância dele, da missão dele, né? E para Jesus, a importância que João teve para Jesus, como um marco, né, inicial da era da pregação de Jesus. Então, por isso que eu digo para vocês, né, nós estamos estudando e a gente leva para o lado espiritual. A gente leva para o lado espiritual isso, da missão, né, a lei de causa e efeito, mesmo com essa missão sublime de João, mesmo com isso, mesmo Jesus ali, utilizando ele como, né, ele não deixou de cumprir um ato que ele transgrediu como Elias, no caso. Então a gente tem que parar e pensar nisso, né? Porque não seria Jesus, talvez, com certeza absoluta, deu força para ele enfrentar esse ato, deu coragem para ele enfrentar esse ato, né? Talvez tantos de nós não teríamos, mas o ato em si, ele que escolheu. É nós que nos arrependemos. Mas o ato de batismo tem outro significado. Depois que a gente leu isso, não tem? A gente não entende diferente? Batismo, um ato do arrependimento, de recomeçar. Então
É isso que, às vezes, assim, é que me dá, assim, muita... eu fico feliz em saber quando a gente faz um estudo desse, e eu aqui confesso para vocês, mais uma vez, que eu não tinha essa dimensão de saber a importância desse estudo para o nosso crescimento. É porque a gente sempre achava, né? Ah, vou estudar o lado espiritual, eu vou ler, né? Mas quando a gente já tem uma pequena base do conhecimento espiritual, torna-se essa passagem bíblica aqui torna-se bem mais fácil de entender, né? E da gente refletir, óbvio que sim, né? Óbvio que sim. Então, pessoal, o estudo de hoje é esse, e na semana que vem, imagine você, nós vamos estudar, sabe o quê? A missão de Jesus. A partir de semana que vem, nós vamos entrar no outro capítulo, que é a missão de Jesus. Luiz, posso? Oi, pode falar, pode. É Tayara? Né? Hoje eu gostaria de falar. Pode falar. Eu não sei, para quem acompanha, você já indicou algumas séries ali na Netflix e tudo mais. Eu não sei se você já viu uma da história de Jesus que tem a passagem do João Batista. Quando você começou a falar sobre, eu já... Nossa, passou exatamente os detalhes, assim. O nome Sim. da série é A Escolha, The Chosen. A série é maravilhosa, maravilhosa. Eu posso te fazer um pedido, Tayara? Claro, Tu pode colocar no grupo? claro, Depois? boto sim. Gente, não tem como não amar a série, tá? É emocionante. Que bom, É quero ver. emocionante e vai ajudar bastante, inclusive, até eu acho, em nossos estudos aqui, tá? Ótimo. Esse capítulo aqui mostra muito, muito, como é que eu posso te falar? Muito detalhes, assim, passa na série, sabe? Relatando a passagem dele, o quanto ele foi precioso para todo esse processo. Eu achei bem interessante, acho que o pessoal vai gostar bastante. Vou botar lá no grupo, sim, tá bom? Obrigado, Tayara, pela contribuição. Imagina. Agora deixa eu mostrar uma coisa para vocês, tá? Que agora eu saí dessa parte ali. Eu estava vendo hoje o mapa desse conflito que está surgindo agora aí de Israel, Irã, aquela coisa toda. É exatamente nessa região, né? Tudo aconteceu, Jesus, os profetas, tudo naquela região toda ali. Eles estão brigando ainda. Pense. E daí a gente pode tirar que nós fizemos parte desse globo, né? Carnados. Como nós estamos atrasados, né? Talvez a gente não faça o que eles estão fazendo lá, né? Mas muitas vezes a gente pode estar criando conflitos, guerras internas, né? Nossa. Mas aquilo ali mostra exatamente a falta de sensibilidade, como é difícil esse planeta sair desse estágio tão primitivo ainda, né? Porque, vejam bem, o João Batista, quando a filha dança perante do pai, que ela pede, que a mãe já tinha dito para ela, se teu pai disser isso, pede a cabeça de João Batista. E ela pediu. Por isso que ela levou para a mãe. Mas imagina o nível de maldade naquela época. Cara, a barbaridade, a cabeça do homem vem numa bandeja, num prato. Mas será que é diferente das maldades que estão acontecendo hoje no mundo? Serve como reflexão? O nível de maldade? Será se isso é? Mudou-se, a tecnologia mudou, o sistema geopolítico mudou uma série de coisas, mas a maldade, eu estou falando, a nossa maldade continua ainda, né, transpirando, diria assim. Então nós estamos... que é que nos resta? É orar e refletir. Eu sempre digo para vocês uma coisa, tá? A gente sempre se pergunta, e se Jesus nascesse hoje? Não sei. Eu tenho minhas dúvidas. Como é que ele seria visto? Né? Talvez não durasse 3 anos, né? A partir da pregação dele, levou 3 anos ali. Talvez bem antes já teria desencarnado ou morto. Por um tiro, uma facada, sei lá o quê, uma coisa.
Então, eu quero dizer que o meu sentimento é esse: quando a gente termina de um estudo desse, a gente tem que sair pensando. De uma forma que a gente pensa diferente, pensa, porque essa semana, a gente vai digerir isso, né? Às vezes parado, às vezes pensando, a gente vai sempre se reportar ao João Batista, a importância do João Batista, né? A humildade de Jesus quando veio ao seu encontro para ser batizado, para dar um dos primeiros exemplos de Jesus de humildade, para depois seguir pregando. Marcou aquilo como um marco de assim, Jesus, a partir desse momento Jesus sai pregando. Então, não é um estudo somente de adoração, como a gente foi acostumado nós aprendemos, né? Mas João Batista, assim como nós estudamos Maria, a gente vê que a gente realmente é um estudo mais aprofundado mesmo. Mexe com o nosso interior, né? Mexe com cada um de nós. Talvez perguntar para alguém hoje, dissesse assim, sabe o que significa o batismo? Cada um vai ter o seu jeito de pensar. Para João Batista, era o recomeço, o reinício. Era um arrependimento que fosse ali jogado no rio para ir embora, para começar de recomeçar. Né? Esse era o símbolo do batismo. Então, pessoal, para hoje foi isso aí. Serve como o nosso banquete, que eu sempre falo, né? A gente vai digerindo ele durante essa semana até a próxima segunda. Uma forma de a gente olhar para dentro de nós, né? Olhar para dentro de nós, ver se a gente não precisa ser batizado de novo. Na figura de Jesus lá, voltar lá para um rio, Jordão, e dizer, me batiza de novo que eu estou arrependido disso, daquilo. Na verdade, a gente pode se batizar, a partir do momento que a gente toma a decisão de não cometer os mesmos erros. Simples assim. Aí, pessoal, então, fica essa mensagem para o estudo de hoje. Mais uma vez, obrigado pela presença de todos vocês. A próxima semana vamos estudar, nós vamos adentrar na vida de Jesus. Com certeza será tão sensível como está sendo até agora, né? E principalmente essas duas últimas aí, Maria e agora João Batista. A todos vocês aí, minha gratidão. Ao plano espiritual, a equipe espiritual que nos acolhe toda segunda-feira, a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso querido irmão. A prece de encerramento é uma prece de eterna gratidão pela oportunidade que nós estamos tendo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Em nome de Deus, nosso Pai, estão encerrados nossos estudos de hoje. Que assim seja. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado. Olha, Obrigada, gente. Boa noite a todos.